Olá, eu sou o Júnior Mafra e sejam todos muito bem-vindos ao NovoCast, o podcast do nosso querido estado de Mato Grosso do Sul. Fala galera, eu sou o Werner Bezerra para falar pela 52ª vez que Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são lugares diferentes e você jamais pode confundir isso. Eu sou a Sabrina Baez e tô aqui hoje para contar mais uma história que vai te inspirar, que vai te motivar, enfim, a sair de um ponto A para um ponto B, de uma pessoa que conectou com o seu propósito e assim mudou não só a sua vida, mas a vida de várias pessoas ao seu redor. E a cada episódio temos aqui relatos de indivíduos corajosos que enfrentaram e superaram as suas dificuldades, encontrando possibilidades para se tornarem referências. Nós do NovoCast queremos que essas histórias sirvam de inspiração para você. A gente acredita que essas experiências compartilhadas podem levar você a novas possibilidades. Por isso a gente traz gente muito especial. E hoje não será diferente, porque o NovoCast não vai te decepcionar. Legal, então se junte ao NovoCast nessa jornada de transformação. Prepara o teu tereré aí ou o teu chimarrão com a erva mate Santo Antônio, que a gente já vai começar o nosso tereré aqui. Mas antes eu vou falar um pouquinho quem é a nossa convidada do dia. Então vamos lá. Nossa convidada é nascida e criada no coração do Pantanal sul-mato-grossense, ou seja, de Aquidauana para o mundo. Eu falo que Aquidauana vai dominar o mundo, já está dominando, né? Se a gente for pensar. E ela personifica a fusão entre a paixão pela terra e o compromisso com a preservação ambiental. Com uma trajetória marcada por uma profunda conexão com a natureza e uma visão empreendedora, ela emerge como uma figura de destaque no cenário do agronegócio pantaneiro. É formada em medicina veterinária, com um curso de extensão em marketing do agronegócio, e ela traz consigo não apenas o conhecimento técnico, mas também a experiência prática como proprietária da agropecuária SCAF, já tá dando dica aqui, que é uma empresa rural que há anos vem desbravando novos horizontes no campo. No entanto, seu legado vai além das fronteiras da propriedade rural. Como idealizadora e fundadora do projeto Viva Pantanal, ela se tornou uma voz ativa na promoção do turismo e do agronegócio na região, destacando as riquezas naturais e culturais do Pantanal e o seu papel fundamental na história e na economia do Brasil. Com um olhar atento às questões ambientais, ela defende a conciliação entre a produção pecuária e a preservação do ecossistema pantaneiro, buscando equilibrar as necessidades econômicas com a conservação da biodiversidade. Então vem tomar esse tereré com a gente e com essa mulher pantaneira, na verdade a primeira mulher pantaneira sul-mato-grossense a participar da Forbes Mulher Agro. Olha que legal. Nossa. E defensora do agronegócio sustentável, Tatiana Nogueira Rosa Scaff Teles de Carvalho, ou a Tati Scaff. Obrigada, Tati. Obrigada, esse nome enorme, né, gente? Que legal. Gente, obrigada pelo agradece. convite. Fiquei muito lisonjeada com o convite. Tenho certeza que vai ser um papo incrível. Legal. E eu tô Com muito certeza. feliz, deixa eu contar. Conta, Eu conheci a Tati pequenininha, Uau. lá em É, Aquidauana. Amiga de infância, A gente jogava basquete. Eu sou mais velha que ela, lógico, mas eu lembro dela muito pequenininha jogando. Olha só, jogadora de basquete. Eu com essa minha altura, gente, eu tenho 1,60m, eu tenho 1,58m. Jogava basquete. Ai, mas Eu jogava a gente basquete. armava, a gente era armadora de confusão. Só, porque era a única coisa que a gente fazia, porque eu não jogava nada e a gente só. Olha, Inclusive, um beijo. Basquete. Um beijo pro Claudinho, né? Na época, um beijo pra Selma, pra professora Jandira, professor Guto, enfim, todos os professores lá de Aquidauana. a gente vivia em todas as escolas, a gente, olha, não era nem uma turma, era uma gangue, gente. Era uma gangue. A gente tomava tereré no balde. Olha No que balde. coisa maluca. Ela morava do lado da minha escola, perto do gente. Falcão. E aí, quando ela me chamou, eu falei, gente, é a Sabrina. Eu falei, meu Deus, quanto tempo! Não acredito! Muito feliz, tá? Por você aqui. Um beijo pra Aquidauana. Bom, vamos começar falando da sua experiência profissional? Vocês querem começar? Pode ser. Então vai. Tati, uma coisa que é... Quando fala de agro, eu fico meio perdido. Então, pra mim, é muito interessante receber gente assim que expande minha consciência. Aham. Você é pecuarista, produtora rural ou fazendeira? Como é que você prefere ser chamada? E tem alguma diferença entre essas terminologias?
Não tem diferença nenhuma. Certo. É só, vamos dizer, nome técnico, né? nomenclatura só. Aham. Pecuarista, quem faz... É porque, assim, a gente é pecuária de corte no Pantanal, né? Então, assim, a gente é considerado pecuarista, fazendeiro porque é dono de fazenda. Uhum. Eu acho que acaba sendo tudo a mesma coisa. Sim, Acaba sendo a mesma coisa. Mas, assim, eu sou filha de produtor rural, sou a segunda geração ali na fazenda, né? Falo que sou segunda geração porque ali essas são as fazendas que meu pai construiu, que meu pai começou. Então, eu falo que eu sou a segunda geração. Aham. E estamos lá, trabalhando. E, assim, sou veterinária, né, de formação. Sou veterinária, mas não atuo como veterinária. E essa Não atua formação como de veterinária. médica veterinária veio por causa das fazendas? Te induziu de alguma forma a ser veterinária? Completamente. Porque, assim, a gente sabe que o agro e esse mundo esse mundo rural, agro, ele é muito masculino. Sim. A gente sabe disso. Sim. E há alguns anos atrás, hoje eu tenho 40 anos, né? Mas alguns anos atrás era pior ainda, né? Então, assim, eu tinha que entender de alguma coisa. E das áreas que eu tinha ali dentro desse lado rural, a veterinária era o que mais me chamava atenção. Então, eu tinha que entender de alguma coisa. Ou eu entendia de agronomia, ou era zootecnia, ou era administração rural, ou era veterinária. E aí, o que eu sempre gostei mais foi dessa área de veterinária, de cuidar de animais, etc, etc. E aí, então, fiz assim, mesmo sabendo, fui fazer orientação vocacional, fiz na época e tal, mas deu o que a gente sabia o que ia dar, entendeu? Foi meio que tendencioso o negócio. E aí, porque eu sabia que eu sou filha única, né? E eu sabia que eu ia ter que tomar conta, no final das contas, a fazenda ia sobrar pra mim. Então eu tinha que entender de alguma coisa. E aí eu fui pra esse lado da veterinária. Legal. Mas aí depois veio o marketing. Daí, qual que é essa história desse marketing agronegócio? Conta pra gente. Porque assim, eu sou uma pessoa muito comunicativa. Ó, dois Sou uma sanguíneos. pessoa- Dois sanguíneos na mesa hoje. Sanguínea total. E assim, eu sou muito explosiva e sou muito intensa e etc, etc. Então, a veterinária, na verdade, ela é uma caixinha. E dentro dessa caixinha, existem poucas opções para você sair da caixa. E eu sempre fui uma pessoa que nunca me enquadrei muito bem, assim, sabe? Dentro dos padrões, dos parâmetros. E aí, então, eu falei, gente, dentro da veterinária, o que eu posso mexer? Né? O que eu posso? E aí, eu sempre gostei dessa história do marketing. Sempre gostei. E eu falei, cara, eu vou mexer com o marketing do agronegócio. Mas só que eu não tinha ideia do que era. Isso lá em sei lá, 2004, 2000 e tralalá, eu não tinha ideia do que era, né? Não se falava em marketing, Não se muito menos falava marketing de muito. agronegócio. Exatamente, não se falava muito nessas coisas. Então, aí eu peguei e falei, bom, vamos ver o que era. Aí, então, era um início do marketing do agronegócio e tal, era o início. E aí, eu comecei a estudar mais e tal. Tanto é que o meu TCC e o meu estágio final foi na ABIEC, lá em São Paulo, que é a Associação Brasileira de Exportadores de Carne, né? De Indústrias e Exportadores de Carne, que foi com frigoríficos. Então, eu mexia com comercialização de carne, eu mexia com exportação, mexia, sabe, assim, fazia rodadas de negócio, fazia umas coisas assim desse tipo. Então, eu fui mais para essa área. Não fui para a área de clínica. Eu nunca quis ser clínica, nunca quis atender, entendeu? Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Todas essas formações, elas influenciam na gestão da SCAF, né? Na gestão da... Mas é o seguinte, porque como é que você foi recebida? Porque você falou que era um ambiente, assim, muito diferente, né? Você é uma menina, jovem, né? E quando você foi trazer marketing, você falou que estava bem no início. Como é que você foi recebida com isso? Ah, essa doida aqui trazendo marketing pro Então, negócio. Conta um pouquinho. vou contar, mas vou contar a realidade nua e crua. Conta. Nua e Prepara o crua. corte aí, diretor. Para o corte. Prepara o corte. Gente, eu tenho um problema. Eu tenho um problema que é de casa, que não tem jeito. Meu pai tem 90 anos. E ele ainda está no comando das fazendas. Legal. Então, a gente tem um embate muito grande
né? Então, assim, de início foi terrível, porque eu não fui aceita. Aham. De bate-pronto. Eu nunca fui aceita na fazenda, assim, de bate-pronto. E meu pai, ele é de 1933. Meu pai nasceu em novembro de 33, Caraca. né? Então, meu pai assim, é literalmente do sangue. A gente passou. Ele é um pai mais velho, eu sou filha adotiva, né? Então, ele é um pai mais velho. Então, assim, a gente pulou uma geração. Aham. Então, a gente tem uma lacuna entre a gente. Minha mãe faleceu e tal, então meu pai é viúvo. Então, sempre foi eu e ele ali. Então, foi assim, meio que um hiato, assim, sabe? Foi muito difícil, foi uma transição que só veio a se concretizar quando eu casei. Caraca. Porque o meu pai, ele é um cara que o machismo é intrínseco dele, Uhum. entendeu? É uma cultura da época. É uma cultura da época, não é ele, não é Sim. comigo. Tanto é que ele é contraditório, porque ele só trabalha com mulheres. E ele só acha que mulheres são eficientes. Mas, ao mesmo tempo, dentro da casa dele, ele fala que santo de casa não faz milagre, né? Aham. E aí, então, ele não me aceitava, ele não me aceitava. Ele só abaixou a guarda depois que meu marido chegou. Ele queria que você fosse a menininha da casa. Exatamente. A dona de casa, né? E assim, a minha mãe, a Sabrina sabe qual é a figura da dona Marisa Scaff em Aquidauana e tal. E minha mãe sempre foi uma pessoa muito forte em Aquidauana, assim, uma mulher de pulso, de fazer e tal. E uma mulher muito voltada pro social. Então, assim, ela era à frente da Pestalozzi, ela foi muito tempo à frente do asilo. Então, ela era uma pessoa muito envolvida com o social. Então, ela era uma pessoa muito significativa dentro de Aquidauana. Então, eu nunca fui criada para ser dona de casa. Minha mãe nunca, imagina, nunca me criou para ser dona de casa. Então, foram os conflitos pessoais que a gente teve que ir lidando. Porque eu tive que me haver com uma casa, eu tive que me haver com tudo isso. E eu não tinha ideia de como fazer. Então, assim, eram muitas variáveis no começo, sabe? Assim, então, assim, tinha perdido a minha mãe, era eu filha única, eu tinha que se haver com meu pai, tinha empresa, tinha isso, tinha aquilo outro. Então, virou uma miscelânea. Gente, o meu começo foi Mas você tinha terrível. certeza que era ali que você queria estar? Ou você chegou a pensar em desistir? Não, cheguei a pensar em desistir muitas vezes, saí da Olha fazenda, só. falei, não vou mais mexer com isso, tá aqui, entrega, tá? Na hora que você falecer, eu tomo conta de tudo, me resolvo depois. Porque aquilo me causava, era um ruído, entendeu? Então, assim, aquilo me causava desconforto. Uhum. Então, não era uma coisa prazerosa. Então, por muito tempo, eu achei que eu não gostava mais de fazenda. Por muitos anos, eu achei que não gostava mais de fazenda. Mas a sua infância foi lá. Como que Na foi minha sua infância? foi inteira na fazenda. A minha é Pantanal raiz, de fazenda, de acordar de madrugada, ir com meu pai, Andar todas a as vezes, cavalo. andar a cavalo, descalça na fazenda, tomando ferroada de abelha na perna, sabe? Assim, era literalmente fazenda raiz, entendeu? Era literalmente no Pantanal, literalmente. Você É. tem uma memória muito viva, assim? Muito. Fala uma. Uma, assim, que você consegue... Eu sempre conto essa memória quando vou falar da minha infância. Uma bem viva, assim. Cara, uma Consegue bem descrever. viva. Eu lembro que a gente tinha uma fazenda que era no Pantanal ali de Nabilec, que é um Pantanal mais longe, é um Pantanal mais difícil e tal. Ou tava embaixo d'água, ou era seca, muito grande, e era um areião, gente. Eu lembro de muita areia, assim, sabe? E eu lembro uma vez que a gente foi de avião, porque meu pai tinha avião que na época os caminhos eram bem piores, né? Sim. Então, assim, avião no Pantanal não é mais Não uma é luxo. necessidade, não é luxo, né? Aham. Principalmente antigamente, agora nem tanto mais. E aí eu lembro que a gente foi de avião e mudou o tempo. E eu lembro que mudou o tempo. E aí meu pai teve que ligar pro pessoal, pro motorista, pra ir buscar a gente. E aí eu lembro que ele sempre andava com uma mala no avião. Que sempre tinha uma roupinha minha, uma roupinha dele, uma roupinha da minha mãe. Sempre porque a gente ia pras fazendas, né? Sim. E aí eu lembro que era uma roupa que era menor, era um suéter que ele era tipo begezinho, assim, com 3 corações, roxo, verde e assim, roxo, verde, assim, 3. E aí eu lembro que ele era menorzinho, eu passei um frio, e aí a gente teve que andar, acho que a gente demorou umas 5 horas, 6 horas, atolou o carro. Eu lembro do meu pai empurrando o carro, assim, a caminhonete, empurrando uma F1000 prata. Eu lembro dele empurrando o carro, ele caindo no chão, eu dando risada. Assim,
Foi um perrengue, mas assim, pra criança tudo é uma Marcou. delícia. Tudo Mas marcou, assim, né? Marcou, eu lembro dessa cena, assim, dele caindo no chão. E assim, é muito engraçado. É uma das cenas, assim, que eu lembro muito viva, assim, sabe? Que era do Pantanal do Nabilec. A gente nem tem mais essa fazenda mais, já faz algum tempo. Mas assim, é uma lembrança que eu tenho muito viva, assim, pra mim, sabe? Que Isso maneiro. Yeah. mostra o quanto era difícil chegar em alguns lugares, né? Muito cara? Hoje difícil. ainda, E chegar e imagina sair, naquela né? época, Era muito Exatamente. difícil. Era muito difícil. E a Tati enfim, criança, sonhava em ser o quê? Adolescente? Ou você não pensava muito nisso? Eu não pensava muito nisso, não. Eu era. Porque assim, eu sempre tive uma vida muito confortável, assim. Eu não posso dizer que, ai, passei perrengue, nem nada, não. Eu sempre tive uma vida. E assim, eu já cheguei num relacionamento, porque meus pais são mais velhos, né? Uhum. Eu já cheguei num relacionamento e meus pais, eles já eram. Já tinham condição financeira, já tinham uma estabilidade. Então, assim, eu sempre fui muito mimada, eu sempre fui muito protegida, até hiper protegida, sabe? Assim, até hiper mimada. Então, assim, eu nunca tive muito que pensar muito nas coisas, assim, sabe? E meu pai batia em mim assim, falava: olha, tudo isso aqui é seu, tudo isso que eu tô preparando pra você, isso aqui tudo eu tô preparando pra você. Eu achava aquilo o máximo, eu falava: nossa, quando chegar a hora, vai ser tudo lindo, vai ter tudo preparado. Doce ilusão, né, gente? Doce ilusão. Primeiro que ele não soltou o osso até hoje, porque ele comanda tudo. Até hoje, gente, ele tem 90 anos. Hoje trabalha eu, ele e meu marido. Nós três, a gente trabalha junto. Claro que meu marido é muito mais da ponta, ele é da ação, ele que vai pra fazenda e tal. Eu fico mais na parte de escritório. Mas assim, eu até falo: amor, te amo, não sou nada sem você. Sem você eu não teria o Viva Pantanal e não poderia estar aqui fazendo podcasts. Legal. E sei da importância dele. E assim, mas assim, então meu marido é ação, eu fico mais na retaguarda e é assim que a gente vai fazendo. E também para evitar conflito com meu pai, porque meu pai, mesmo assim, tá ali, ó, não solta o osso até hoje. E Qual que é a vocês... personalidade dele, do seu pai? Ele deve ser o quê? Colérico ou sanguíneo também? Cara, eu acho que ele tá entre sanguínea, porque meu pai, ele é escorpião. Cara, Ele é meu muito autoritário. muito, mandão, demais, demais, demais. Dominante no extremo. Dominante ao extremo. Então, e assim, a gente bate muito de frente porque a gente é muito Sim. parecido, sabe? Aham. Então, eu acho que ele é bem um sanguíneo ali. Tati, existe alguma cultura, assim, familiar que ele trouxe e você continua? Alguma coisa, assim, que você possa falar pra gente? Cultura Ou acabou se familiar. perdendo? Uma tradição que vocês têm? Não, meu pai não tem. Meu pai não é muito de tradições, Sério? assim. Meu pai não é muito de tradições. Porque meu pai, ele não é pantaneiro, ele não é pecuarista de tradição de família. Sim, ele Ele é criou do isso. comércio. Entendi. Ele é do comércio, ele é árabe, né? Ele é descendente de árabe. Então, na época, eles eram representantes de peças da Ford, lá em Aquidauana. Eles foram muitos anos, de trator e caminhão. Então, ele não era da pecuária. Quem trouxe a pecuária para a família foi a minha mãe. É a família da minha legal. mãe, que era de Araçatuba. Então, assim, quem iniciou essa história foi a família da minha mãe. Só que as fazendas da família da minha mãe eram todas pro norte, eram todos lá pro Mato Sim. Grosso. E aí, os meus tios, meu vô tocava tudo muito bem e tal, mas só quando passou pros meus tios não cuidaram muito bem. E agora a pecuária acabou falindo, acabou indo não tão bem e tal. E aí, o meu pai, meu vô falou pro meu pai: por que você não mexe com pecuária? Antes de acontecer tudo isso, por que você não mexe com pecuária? Ele falou: olha, eu não entendo nada de pecuária, eu tenho que baixar embaixo do boi pra saber se é macho ou fêmea. Ele falou: não, deixa que eu te ensino. E aí ele começou a aprender com meu pai, com meu vô. Né? Meu Massa. pai começou a aprender com meu vô, se achou e continuou. E continuou. E aí ele fez de uma fazenda que minha mãe recebeu, ele acabou fazendo um império, na Que verdade. legal. Ele acabou construindo um império SCAF, né? Que foi, vamos dizer, separado da família da minha mãe. Por isso que eu falo que eu sou a segunda geração e não a terceira. Porque não veio da tradição. Ele Ele construiu, exatamente. Porque o que os meus tios, que meu vô tinha construído, acabou. Como que é o nome do seu pai? Nelson Nelson. Scaff.
E que bom, e que força, né, que você tem. E que Sim. bom que esse legado vai se perpetuar aí, né? Se Deus sabe o quê? quiser. Quer ver uma coisa que você tava falando, né? Ah, meu pai batia nas minhas costas, mostrava pra mim. Eu lembrei muito de Rei Leão, sabe o Rei Leão? Sim. Quando pega o Simba, Aham, assim, até coloca, ó, onde, isso aqui onde pega a porque luz você é será seu. rei, né? É. E assim, o Simba, no fim das contas, ele teve um momento que ele foi Hakuna Matata, né? E, tipo, você não fez isso, né? Você, tipo, eu queria saber o seguinte. Você falou que teve um momento na tua adolescência que você fez o teste vocacional ainda, né? Aham. Mas você meio que sabia que ia rolar. Na verdade, assim, porque eu fui estudar em São Paulo. Aham. Primeiro, eu fui pra São Paulo, que foi uma transição muito difícil, porque eu nunca tinha morado, nunca tinha passado, tipo, uma semana longe dos meus pais. Nunca fui morar em São Paulo. Terminei meu colégio em São Paulo, no Dante Alighieri, em São Paulo, que é uma escola. Uhum. Era uma escola super tradicional no centro de São Paulo, de famílias super tradicionais Aham. e tal. Então, assim, passei, ano de 98, 99, passei, sofri bullying. Era chamada de aborígene. Era chamada. As pessoas. Sim. Sim, as pessoas perguntavam se eu conhecia Coca-Cola, se eu conhecia internet, se eu conhecia. E assim, minha mãe era dona de agência de viagem. Minha mãe tinha Buriti Turismo na época em Aquidauana. A gente viajava pra caramba. A gente ia sempre pros Estados Unidos. Eu olhava e falava, gente, vocês moram onde? Desculpa. Vocês não estão entendendo. Respeita. Vocês não estão entendendo. Até um dia que eu tive que brigar com meio mundo lá. E falar, olha, vocês estão achando... Ó, a carne que vocês comem é o que produzo. Vocês não estão entendendo da onde que tá... Aham. Da onde que tá vindo tudo isso. Mas é uma realidade, porque o pessoal de São Paulo vive naquela bolha. Aham. E ter uma pessoa do Mato Grosso do Sul que não era normal ali naquele colégio, não era habitual ter aquilo ali, entendeu? Era uma estranheza, aquilo lá era uma coisa assim completamente diferente. Então sofri bullying, tive que me colocar, tive que me posicionar. E assim, eu só fui aceita depois que minha mãe falou assim, porque minha mãe sempre foi muito perspicaz. Ela falou assim: "Traga quantas amigas você quiser no final do ano". Eu falei: "Mãe, quem que eu vou levar?" Sabedoria, Ela né, falou: cara? "Traga suas amigas. Traga suas amigas porque elas vão saber que você não é filha de chocadeira. Traga suas amigas." E aí a gente eu trouxe duas amigas até hoje. Uma delas é minha comadre, mora nos Estados Unidos, casou com um americano, mora nos Estados Unidos. E a outra é uma amiga minha que continua amiga minha, que é produtora de azeite no sul do Brasil. Legal. E assim, são duas grandes amigas minhas, elas vieram, conheceram, e depois disso o negócio mudou. Porque elas viram que assim, bom, não é massa. bem assim, calma lá, ela tem um monte de fazenda lá. A gente foi pra Caimã na época, a gente foi pra Bonito, a gente foi até a nossa fazenda que a gente tinha lá em Naviraí. Então assim, eles viram que não era um mundo muito, não era aquela... Era o que eles pensavam. Não era aquela tribo que eles pensavam mato que era, que eles aquele mato imaginavam. que eles pensavam que era, entendeu? Então, foi muito bacana essa transição. Foi duro, assim, Aham. foi penoso quando a gente passa, a gente olhando agora, dá risada, etc. Mas na experiência e na transição é muito difícil, porque você tá na adolescência, você tá naquela parte de afirmação, reafirmação. Então, assim, Mas é isso que te deixou mais forte pra chegar aqui. Né? não, com certeza, mas tiveram problemas também, entendeu? Assim, então, assim, muitos problemas que eu tive em sequência vieram a partir disso, entendeu? Então, assim, hoje eu penso, porque hoje eu sou mãe, eu penso assim, talvez eu não iria tão cedo, talvez, porque eu fui com 13 para 14 anos morar fora. Gente, hoje se eu olho minha filha, se eu falo, cara, 13 para 14 anos, é muito cedo, gente. É uma criança. Como que Sim. você joga uma criança de 14 anos Mas em olha São aí. Paulo, numa selva de pedra? Aquilo lá, gente, é uma monstruosidade. eu Mas fico olha o pensando. resultado, né? Sim, mas hoje sim. Mas eu passei por Legal. um processo super doloroso. Foi, assim, penoso, entendeu? Que, assim, depois eu conto os outros desdobramentos, que tem muita história aí por... eu falo que a minha história Talvez é ela história passou de pelo livro. Hakuna Matata. Passei. E faz parte, né? É como você tá Passei. conectado, por exemplo, essa revolta das pessoas olharem pra cá e falarem assim, ai, você mora onde? Você, né? Enfim, onde você veio do meio do brejo.
tá conectado com o que você faz hoje. Né? É. O que é o Viva Pantanal, gente? É enaltecer, é Não é? enaltecer. Então, tipo assim, como que essa revolta da adolescência... A adolescência é um momento muito importante, assim, da gente romper um limiar. Tem um poema que fala assim, se você não tiver motivos pra ser livre, invente os motivos. Às vezes a gente tá Nossa, naquele você me pulse. definiu. Você me definiu, porque eu como é que- inventava. como é que você faz Só pra que eu não descobrir aguento. o que você vai Peraí, fazer? não conta ainda. Entendeu? Pro resto da sua vida. E aí, né, você começa a história da gente, a vida, a realidade vai moldando a gente, vai colocando a gente nesse lugar. Por isso que a gente gosta de perguntar da infância aqui. Rapidinho. Você sabia, gente, que a gente está... Bate-papo incrível, né, primeiro? Muito A gente bom. está nos streamings de áudio. A gente está no Spotify, se você gosta de Spotify. A gente está na Apple Podcast, se você gosta de Apple Podcast. A gente está no Prime também. Então, não se esqueça de Facebook, conferir. Além de Instagram. YouTube e Instagram. Além disso, temos a página no Facebook, o Instagram tá maravilhoso com as meninas da Impress, tem muita coisa nova lá, a gente tá preparando quadros diferentes, então tem que ativar o sininho lá no Instagram, ativar o sininho E não aqui esquece também. de curtir, né, esse episódio, se inscrever no canal Claro. e Isso ativar aí o é o sininho. básico, né, pessoal? 52 episódios, vocês têm que se inscrever, Cara, ativar o e sininho é e muito- compartilhar. É muito legal quando a gente traz essas histórias, porque tem uma música do Titãs que fala, né? Queria ter amado mais, ter chorado mais. E você teve o processo todo, né? De chorar, de viver. E isso, é como eu digo, é uma forma de ter fortalecido você até aqui. Né? Cheguei, Isso te cheguei no ajudou fundo do muito poço. exatamente. Cheguei no fundo do Conta poço. pra gente, então, como que foi essa fase antes? Talvez até por esse motivo teu pai, de certo, ficava pensando, mas será que ela vai dar conta? Gente, será eu que ela era não vai ovelha da dar? negra da família. Não queria falar, mas assim, eu era ovelha negra da família. Eu fui pro lado da bebida. Ah, olha só. Aqui. Isso com quantos anos? Eu comecei a beber com 14. Caraca. Eu comecei a beber com 14. E aí minha mãe veio falecer em 2005 por câncer. E aí eu entrei num looping. Eu entrei num looping e a bebida acabou sendo a minha muleta, A válvula de Uhum. escape. minha válvula de escape pra lidar com tudo. Que minha mãe era meu tudo, tipo assim, eu não tinha muita convivência com meu pai, porque meu pai é mais velho e tal, então assim, a minha mãe era a interlocutora, vamos dizer, né, A de verdadeira tudo. matriarca. Exatamente. E aí eu entrei no looping, assim, desesperador. E eu faço terapia há muitos anos. Eu chegava, minha terapeuta já tinha mudado pra cá. Porque antes eu entrei na faculdade, eu entrei no interior de São Paulo, em São João da Boa Vista. Que era uma das melhores faculdades pagas de medicina veterinária. Em São João da Boa Vista, na FEOB. E aí eu passei lá. E aí eu tava cursando lá. Eu tinha cursado um ano e pouquinho, um ano e meio. E aí, no meio do segundo ano, a gente fez uma viagem pra Espanha Espanha, Portugal e Espanha. Eu, minha tia e minha mãe. E aí a gente percebeu uma tosse muito grande na minha mãe e tal. E aí eu falei pra minha tia, tia, tem alguma coisa estranha. Porque minha mãe era agente de viagem, ela acordava às 7 da manhã, dormia à meia-noite, porque ela queria aproveitar tudo pra indicar pras pessoas, etc, etc. E aí eu falei, minha mãe tá estranha, ela só dormia e tal. E tava muito calor na Espanha na época. E a gente era de Aquidauana. Eu falei, gente, não faz sentido o calor daqui fazer mais mal pra ela do que o calor de Aquidauana. Não fazia muito sentido. E aí eu liguei pra minha prima, que é médica. Eu falei, cara, não deixa minha mãe ir embora sem ela fazer os exames. Aí a gente voltou, ela fez os exames. Até a gente teve um acidente em Madrid, na última semana a gente teve esse acidente em Madrid. Um caminhão bateu na traseira do carro. E aí ela foi fazer tipo um check-up por causa desse... minha prima deu essa desculpa de fazer um check-up por causa desse acidente. E aí quando ela foi ver, ela tava com um pulmão inteiro de água e o outro metade. E aí quando foram fazer biópsia da água, ela já tava com metástase. Puxa vida. Exatamente. Era um sarcoma, era um miosarcoma super agressivo, que acontece de 1 em 1 milhão. E aí, aquilo lá caiu como uma bomba, assim, Todo mundo. em todo mundo. Eu era uma adolescente, eu tava no segundo ano de faculdade, tava na vibe do UERê ainda, sabe, assim, ainda era bichete ainda, do segundo ano e tal. E ainda tava naquele uhul. E aí minha prima chegou e falou, minha filha, seguinte, você perdeu o ano. Eu falei, como assim? Assim, a gente Fica não com a sabe sua se sua mãe vai durar uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses. Cara, que lá, assim, foi uma bomba, literalmente. Eu tranquei a faculdade,
vim pra cá na desculpa de ajudar o meu pai. Só que eu mais atrapalhei do que ajudei na época. E aí foi o looping. E aí foi. Festa, cachaça, festa, e aí é isso, aquilo, outro, nananana. E foi uma coisa, e foi indo, foi Quanto indo. tempo sua mãe ficou no 2 tratamento? anos e meio. Que 2 anos e meio. sofrido. Depois 2 anos e meio, até 2005. Foi muito sofrimento, muito sofrimento. E assim, ela ia pra São Paulo, ela fazia as aplicações em São Paulo, voltava. Então, assim, foi um processo muito doloroso. E foi um processo doloroso pra todo mundo. Então, assim, literalmente eu cheguei no fundo do poço. Literalmente. Eu falo que cada um tem o seu fundo do poço. E eu cheguei no meu. Eu cheguei no meu. E foi de lá que eu, em 2011... Em que momento você conseguiu entender que você tava pra subir de novo? Eu tive ajuda. Na época, eu tive ajuda de um ex-namorado meu. Que pôs a mão e falou, cara, não te largue enquanto você não parar de beber. Falei, tá bom. E ele que me levou pro tratamento. De álcool. E aí eu conheci Sua mãe já tinha partido. Minha mãe já tinha falecido. Já tinha falecido. E aí, ele teve a paciência, me levou. E eu levei ele também pra outro tratamento, que ele era TDAH. Mas era outra vibe. E aí, ele que me pegou pela mão e falou, vamos lá. Vamos fazer esse tratamento. E foi em 2011. Abril de 2011. Desde abril de 2011, eu não coloco nem bombom de licor na boca. Caraca. E eu nunca recaí. Nunca. Então, assim, quando eu fui conhecer o meu... quando eu fui conhecer o meu tutor, ele fala assim... Muitas pessoas levam anos pra ter o insight que você teve. E você teve naturalmente. E tem pessoas que levam a vida inteira e não têm esse insight. Cara, e é tão bom quando você traz esse tipo de história pra gente, porque muitas pessoas que às vezes estão assistindo, estão passando pelo mesmo problema, mas não tem força, não tem coragem de tratar e tem medo de expor. Não, eu não tenho, eu tenho zero, hoje, com a exposição que eu tenho, eu falo, eu espero que minha história mude Sem dúvida vidas. alguma vai mudar. Porque, Tá mudando. assim, nunca, eu falei isso outro dia numa palestra que eu dei para uma escola. Nunca a bebida ou o vício me pediu o extrato da minha conta bancária. Nunca. Ou seja, não existe posição social pro vício. Não existe. Entendeu? Então, assim, por muito tempo as pessoas me olhavam e eu era a pobre menina rica. Eu era a pobre menina rica. Eu tive que me haver com esse rótulo por muitos anos. Porque as pessoas esperavam eu cair. As Olha pessoas só. esperavam. Você sabe que aqui da Ana Algumas aplaudiam. E algumas aplaudiam. Entendeu? Então, assim, aqui da Ana é uma cidade muito, muito intensa, assim. Porque é uma cidade pequena e a gente sabe que a gente é muito exposto ali. Né? E pela posição social da minha família e tal. Então, eu sempre tive minha vida muito exposta. Então, assim, eu sempre tive que me haver com as consequências das minhas escolhas. Desde muito cedo. Sim. E nem sempre foi fácil. Então, hoje eu falo abertamente, porque eu falo, eu espero que isso mude em pessoas. E eu espero que isso impacte pessoas. O nosso bloqueio, ele tá totalmente relacionado com o nosso propósito. Então, você pode ter certeza que isso faz parte da minha vida também. Meu pai, né, é alcoólatra e ele também, quando decidiu parar de beber, há mais de 40 anos atrás, ele até hoje nunca mais teve que ir para São Paulo, ficou internado numa clínica, na Rendal, um mês. E o alcoolismo é muito triste, né? Ele Muito. acaba com a pessoa, acaba com a família e Família, qualquer com tipo tudo. de vício, né? Então, se você tá assistindo aí, se liga nessa história, faz uma reflexão aí, qual que é o problema? É vício em quê, né? A gente tem muita coisa que atrapalha a nossa vida, os nossos filhos, e aí sempre é tempo, né? Sempre tá na hora da gente pensar e Sempre. recomeçar, né, Tati? Sempre, sempre, sempre. Nunca é tarde. E se você não sabe o que é o Hakuna Matata do Rei Leão, É verdade, né? né? A gente assiste o Rei Leão e, poxa, que legal, Hakuna Matata, e a gente canta o Hakuna Matata, mas na verdade o Hakuna Matata é uma fuga, né? É uma fuga. É, fuga dos problemas, mas só que os problemas isso. eles voltam, que é a história do Simba. Uhum. É. Que o problema não adianta, ele tá lá vivendo, mas só quando ele se vê, ele tem que se haver com o problema. E E ele tinha um reino exatamente a minha todo história. pra ele cuidar, né? Exatamente a minha história. E eu Legal. falo, cara, depois eu tive que me haver com as consequências das minhas escolhas. E eu tinha. E aí foi um momento que eu falava, ou eu me mato,
ou eu vou pra cima. E foi um momento que eu fui pra cima. Você chegou a Que pensar lindo. nisso? A me matar? Não. Eu nunca tive essa coragem. Mas, assim, eu nunca tive. É que assim, eu Nunca sempre. pensou nisso. Nunca pensei. E quando vinha, eu falava, não, Sim. entendeu? Nunca. Porque não resolve o problema, né? Não resolve. Você acha que resolve, mas depois fica tudo aqui. E o sofrimento fica muito maior para todo mundo que ficou. Então, realmente, esse não é Porque pra não é a mim solução. isso, para mim isso, e na época que eu pensei mais na adolescência do que depois. Na época eu pensava isso como fracasso e eu não queria mostrar. Tipo, eu falava assim, gente, como que eu vou fracassar com a oportunidade que eu tenho? Porque assim, eu sou filha adotiva, eu caí numa família assim excepcional, de uma mãe super forte, de um pai extraordinário. Eu falo, cara, eu vou jogar A vida tudo te isso deu uma oportunidade incrível. Você já... incrível, incrível. Eu falava assim, eu vou jogar isso fora. Eu tava morando em São Paulo, no lugar onde todo mundo queria, numa puta de uma escola, nos lugares onde todo mundo queria estar. Eu falava assim, cara, como é que eu vou jogar tudo isso pra cima? Não posso fazer isso. E aí eu ia mais um pouco, aí eu chorava, aí voltava, aí eu ia mais um pouco. Então assim, vamos trancos e barrancos? Foi, mas foi indo, foi indo. Eu falava assim, tenho medo, mas vai com medo mesmo, entendeu? Então, Esse é o Cara, caminho, obrigada, né? Tati, por você ter compartilhado. demais, E assim, muito bom. peça ajuda, né? O caminho é esse, gente, né? não tenha medo de pedir ajuda. Não tenha medo. Ajuda não quer dizer que você é fraco, não quer dizer. Talvez você precise de um empurrão. É um empurrão que você precisa pra você chegar e melhorar. Sim. E é uma coisa boba às vezes, sabe? Então, Verdade. mas Pedir ajuda é um ato de coragem de de nobreza. Isso. Eu acho que é um ato de nobreza. É isso aí, ser vulnerável. Bom demais. Tati, falando em exposição aqui, hoje você é uma inspiração para todo mundo que acredita no potencial do Pantanal e no poder transformador do agronegócio sustentável, certo? Aham. Então, quais são os principais desafios enfrentados pelos produtores rurais no Pantanal atualmente? Falando de mão de obra, clima, o que você acha? Rapaz, eu até falei naquele outro podcast que eu falei outro dia, eu falo assim, desafio praticamente a mesma coisa do que Pantanal, do que pantaneiro, assim, sabe? É igual, é sinônimo, sabe? Porque assim, criar no Pantanal hoje é cheio de desafios, é cheio de desafios. Porque hoje o Pantanal, hoje, devido à renovação de pessoas que estão entrando agora, que estão comprando as fazendas, hoje existe um novo tipo de pantaneiro, né? Que são empresários de São Paulo que vêm para cá, que investem, que compram fazendas, etc, etc. Que são pessoas muito ligadas ao ambientalismo, né? Mas, ao mesmo tempo, são pessoas que não valorizam tanto a cultura pantaneira. Certo. Entendeu? Então, são pessoas que acabam trazendo um outro tipo de mão de obra. Entendeu? Assim, então é uma mão de obra mais rápida, são mais diaristas. Então, assim, é um outro tipo de mão de obra. É um outro tipo de mão de obra. Então, a gente fala, tanto o Valdir, que já esteve aqui, e eu falo que o pantaneiro tradicional, aquele peão que sabe fazer, que sabe aquela planta que nasce, que vai ter enchente porque aquela plantinha nasceu, que chove quando vem daqui desse lado, que o passarinho canta, sabe assim? Sim, Que tem algo esses místico conhecimentos. assim, né? Esses conhecimentos empíricos, eles estão se perdendo. É porque é um conhecimento que tá passando de geração para geração, né? Exatamente. E as novas gerações não estão ficando no Pantanal. Então, isso não está sendo passado. Então, o pantaneiro tradicional também está em extinção. Ele está com os dias contados, esse pantaneiro O tradicional. Valdir falou isso. Até porque para você fazer isso tem que ter uma profunda conexão com a natureza, né? Porque o clima também muda, então as pessoas têm que estar ali para perceber Para entender, e para entender. Então, não adianta vir um cara que trabalha uma semana e depois volta, depois sai, sabe assim? E acaba aprendendo de pai para filho, né? E aí o pai passa esse conhecimento pro filho, só que na hora dessa passagem o filho tá indo estudar fora, tá indo... Porque não tem, porque logisticamente falando, para estudar, é mais difícil, entendeu? Hoje no Pantanal. Tem as escolas pantaneiras, mas são poucas. E são internatos, né? Que ficam em pontos estratégicos. Então, isso dificulta também.
Então, hoje eu falo, eu até concordo muito com o Valdir, que hoje os nossos governantes precisam de políticas públicas que enalteçam o Pantanal e que pensem na educação pantaneira como uma forma de perpetuação da cultura pantaneira, Legal. entendeu? Que mantenha aquilo ali, que prendam as crianças ali. Porque hoje é difícil a renovação, porque as crianças não podem ficar ali dentro. Aham. Porque não tem escola. E isso, elas são obrigadas a estudar hoje, né? Não tô falando que é certo não estudar, não é isso. Mas Achar uma solução para essa situação, né? exatamente, sei lá, um estudo online, fazer mais Não é só a polos. onça que já entrou em extinção, é o homem É o pantaneiro homem pantaneiro, também. entendeu? Ele tá com os dias contados, Legal. entendeu? E tem muita gente que fala muita coisa sem saber a realidade do Pantanal, né? Exatamente. E o que a gente fala? O que eu falo muito hoje? O pantaneiro, ele é muito bom pra dentro da porteira, pra fazer o trabalho de dentro da porteira, como todo mundo do agro em geral. Mas pra fora da porteira, eles são péssimos de comunicação, péssimos, O péssimos. famoso chúculo. Exatamente. Então, o pra fora da porteira é o que falta, entendeu? Uhum. E eu acho que é aí que o Viva Pantanal Sim. achou vamos dizer Espaço assim. vazio. Exatamente. Então, o que hoje é o Viva Pantanal? Porque as pessoas falam, cara, Fala. por que você tá fazendo isso? Por quê? Cara, estou tomando o protagonismo do pantaneiro real e oficial pra mim mesmo. Que sou uma pantaneira que nasci aqui da Você é a hora. voz da porteira pra fora. Exatamente. Porque hoje, se você for falar em Pantanal, as pessoas que falam pelo Pantanal não são dali. E não são pessoas que moram ali. Não são pessoas que conhecem aquilo ali. Conhecem de uma outra forma, do lado ambiental, etc, etc. Mas não são pessoas que nasceram ali e sabem como funciona. E sabem que o pantaneiro tá em extinção, que ele precisa estar ali dentro, que... Porque assim, se a gente pensar culturalmente, o que é um pantaneiro tradicional? É o pinhão. Então não dá pra desvencilhar uma coisa da outra. É intrínseco a ligação do boi com o Pantanal. É intrínseca essa ligação. Então não tem como desconectar uma coisa da outra. E você sabe que o Brasil, né, o Mato Grosso do Sul, Brasil, a gente tem aquela síndrome de vira-lata, que nada nosso é bom. E você vai até na Holanda, na Suíça, eles têm o maior orgulho dos gados leiteiros e tal. E o que o Viva Pantanal pode trazer para mudar isso é um propósito também? Sim. Para que a gente possa ter de mais valorização, orgulho sim. do nosso gado, do nossa... Sim, hoje a gente tem uma parceria muito grande com a UEMS, né, que é com o professor Marcos Vinícius, que tem o gado pantaneiro ali dentro da UEMS. Então, assim, a gente tenta levar o gado pantaneiro também como uma raça e como uma Massa. possibilidade, de perpetuação daquilo ali, entendeu? De ter essa raça mais difundida nas fazendas, de convívio com felinos, sabe assim, de continuação. Inclusive, tem até um estudo aqui que o nosso diretor colocou, o estudo da Embrapa Pantanal, né, de 2021, que falava por que os bovinos protegem o Pantanal de incêndios, né? O boi bombeiro. Você já ouviu falar dessa expressão? Menina, já. Inclusive, você nunca ouviu falar? também não. Inclusive, Conta a pra nossa gente. senadora Tereza Cristina usou essa terminologia. E, gente, ela foi massacrada. Mas aí ela pegou e falou: não, gente, isso é real. A Isso é Embrapa. estudo da Embrapa. É estudo da Embrapa, não é achismo. A gente não é, a nossa fonte não é vozes da nossa cabeça. Não, é Embrapa. A Embrapa foi lá e estudou. Por quê? O boi, ele tá ali na fazenda, ele come a massa seca. Então, ele mantém essa massa seca sob um controle. E aí, quando vem a época de seca mesmo e a época de fogo, porque, gente, cerrado, que é parte do Pantanal, que faz parte do Pantanal, pega fogo. Existe combustão espontânea. Até tem um vídeo no Viva Pantanal do professor Marcos Vinícius falando que existe autocombustão no Pantanal. Então, esse fogo pega. Então, se você tiver uma massa que você não tá controlando, ela é é como se fosse Vazio. jogar gasolina ali dentro, entendeu? Pega fogo e você não controla. Fogo pula rio, fogo vem com vento, massa seca. Gente, você não controla. Não controla. Então, assim, a gente fala que o boi está ali, não é por um acaso. Ele ajuda. E, assim, é fato. Porque em Mato Grosso,
muitas fazendas, por causa de leis ambientais, muitas fazendas foram abandonadas. E hoje a gente tem relatos, e a gente tem relatos de GPS, como fala? Esqueci. Google Earth, De satélite, essas coisas, que mostram que onde começam os focos de incêndio são as fazendas abandonadas. Porque, entendi. Porque não tem o gado. Entendeu? Então, enquanto esse novo pantaneiro que não sabe lidar com o Pantanal, que tá aprendendo a lidar com o Pantanal, que acha que sabe lidar com o Pantanal, não entender que precisa fazer controle de massa seca antes da época das secas, a gente vai continuar tendo incêndios de grandes proporções no Pantanal. Porque a gente sempre se remete a um incêndio criminoso. Alguém verdade. jogou não sei o quê, e na verdade tem outras Existe frentes. autocombustão, existe sim Os a próprios autocombustão. gases, eles vão sendo gerados por aquelas folhas. Porque vai depositando matéria orgânica, água, e eles pegam sim. E aí é incontrolável. Inclusive, o professor Marcos Vinícius, ele falou que tem até um estudo que já foi iniciado, que eles colocavam lá um termômetro, tipo assim, pra saber a temperatura, diz que chega a 60, 70 graus Celsius o solo de temperatura. Não sei se é exatamente esse o valor, né, Sim, a mas temperatura. quente. Mas é muito quente e realmente pega fogo. E é comum, então. É comum. Caraca, não sei. Então precisa ser feito o controle e o gado ajuda, que é o boi bombeiro. E quando a Tereza Cristina usou, a nossa senadora usou essa, que é muito técnica, né? Usou essa terminologia, massacraram ela, mas não, é real e oficial. E isso existe, o boi bombeiro. E Sim. como você fala, vem muita gente nova de São Paulo comprando terras e aumentando isso e não tem esse conhecimento, não tem essa cultura, né? Não tem, e não sabem que precisa ter essa prevenção. Ô, Tati, e na sua experiência prática, na sua visão dessa pecuária sustentável, nessa coisa que dá para conciliar, né, o agro com o Pantanal, com o turismo, fala pra gente qual que é a mensagem que você tem trazido do Viva Pantanal. Na verdade, a gente quer mostrar o que a gente já havia fazendo, que a gente já estava fazendo, que antes não tinha o nome de sustentável e hoje tem o nome de sustentável. E é a pecuária que a gente já faz. É a pecuária tradicional do Pantanal. É a pecuária tradicional. Então, o que a gente está fazendo é mostrar e colocar um holofote naquilo que já vem sendo feito. E dar os nomes certos de hoje. Entendeu? Mas hoje a gente tem parceiros, né? Por exemplo, a BPO, Sodepan, que são entidades que também valorizam a pecuária orgânica, a carne orgânica. Então, assim, a Tem um pecuária selo tradicional... até, né? Isso. O pessoal da BPO, eles estão fazendo um selo que é um selo com origem geográfica, né? Do Pantanal, a carne orgânica do Pantanal. Maneiro. A gente falou aqui sobre a teoria dos espaços vazios, né? Espaço vazio, por exemplo, se a gente tem uma reunião aqui, quem que pode fazer, por exemplo, a comunicação de que o homem pantaneiro sabe sobre a cultura do Pantanal? E aí tem que ser uma pessoa que é pantaneira, que consegue se comunicar muito bem. Então, assim, teria que ser você, né? Puxando esse gancho, assim, e falando de tecnologia. Como é que você acha que a tecnologia está transformando o agronegócio e quais inovações você considera interessantes para... Hoje, dentro do Pantanal, a gente já usa muita tecnologia, vamos dizer assim, por exemplo, da veterinária, Certo. da agronomia, a gente já usa muita coisa. Né? Hoje já é uma realidade, com essa leva nova também de pantaneiros, eu digo, dos filhos assumindo e tal, então hoje já é uma realidade. Então, assim, hoje você fazer uma adubação dentro do Pantanal, hoje já é uma realidade muito mais palpável. Né? Hoje você usar medidas de reprodução, IATF, inseminação artificial, hoje já é uma realidade muito mais palpável dentro do Pantanal. Né? Então, assim, são tecnologias ainda que são pequenas, poucas, né? Mas já fazem uma diferença muito grande na condição do gado do Pantanal. Legal. Então, a produção do Pantanal, a produção pantaneira, está tendo um crescimento muito grande em eficiência por causa dessas tecnologias, que já vêm sendo utilizadas
vamos dizer, em outras áreas ali, em outras áreas em volta do Pantanal. Só que agora no Pantanal a gente também tá usando. Então, assim, a eficiência tá virando também sinônimo de Pantanal. Você acredita que, legal. de certa forma, essa demora para que chegasse seria uma coisa cultural do próprio pantaneiro, que era mais chucro, muito avesso a novidades, e os Sim. filhos vêm trazendo muito isso, né? Sim. Buscando novidades, trazendo Sim, pra dentro. porque hoje, se você não tem eficiência, você não consegue ganhar dinheiro Sim. com aquilo. Hoje seu pai aceita bem isso. Hoje meu pai aceita muito mais. E Aceita muito mais. na agricultura, a autotecnologia já vem de muito na tempo, né? agricultura- A pecuária tá... Agora a pecuária tá começando a implementar essas coisas. Então, hoje, por exemplo, aplicação de defensivo agrícola para algum tipo de praga com drone. Hoje já é uma realidade muito, muito mais engraçado. palpável. Eu digo em Vai valores. só na plantinha, às vezes, que tá doente. Não precisa mais fazer aquela... Exatamente. Né, Então é uma geral. coisa muito mais eficiente, é uma coisa muito mais local, é uma coisa muito mais pontual. Então hoje já é uma realidade muito mais real. Mas existe uma diferença muito grande entre o agricultor e o pecuarista, porque o pecuarista ele é mais reservado, ele demora muito para aceitar algumas tecnologias. Isso é muito cultural, a gente percebe isso, né? Sim. Já na agricultura, não. Não, eles são de São vanguarda, super eles são abertos, são exatamente. abertos, eles adoram tecnologia, eles são os primeiros a colocarem dinheiro, né, pra incentivar e fazer e tal. E igual meu pai falava pra mim, ele falava, não sou Embrapa pra testar as coisas. Não sou Embrapa pra testar as coisas. Eu falava, pai, mas já não é uma coisa que você vai testar, é uma coisa que já Já tá acontece, né? validado. Não, mas não sou Embrapa pra testar as coisas, mas tá bom. E como que você vai falar para uma pessoa de 90 anos, por exemplo, Que construiu, um império, exatamente, que ele construiu um tá império que ele tá errado, não tem como. Exatamente. Não tem como. E uma vez até eu levei meu primo lá na fazenda, porque meu pai tem uma fazenda de engorda que é mais ali pro lado de Miranda, entre Miranda e Bodoquena. E ele era na época ele era do novilho precoce, que mata muito mais cedo Sim. e tal. E meu pai mata boi pesado, boi pesado de não sei quantos anos lá. Não vou nem chutar ano, porque é ano pra caramba, viu? Boi pesado, com, sei lá, 8 anos, 6 anos, sei lá eu quantos anos meu pai mata. E aí, o meu primo falava assim, o veterinário pro meu primo falava assim, Alexandre, eu acho que é a gente que tá errado. Porque o seu Nelson tá aí, tá o gado lá não quer apressar, tá lá, o gadinho dele tá lá, bom, gordo, engordando. Eu acho que ele que tá certo e a gente que tá errado, não é possível. Não fica naquela pressão de ter que matar logo, de ter que fazer giro, nananã. Coisa mais tranquila, normal, nananã, sabe? E aí eu falei, gente, calma, que o foco de vocês é outro. O foco de vocês é outro, não é igual meu pai. Galera, é o seguinte, ó, Tati Scaff aqui, uma energia incrível, né? Super comunicativa. Você já se inscreveu no canal? Eu fiz essa paradinha só pra você se inscrever no canal agora, porque nós já somos mais de 1000 inscritos na família do Novocast. Se você ainda não faz parte, por favor, faça isso agora. O engajamento de vocês é muito importante, muito obrigado. Sem vocês a gente não consegue fazer isso aqui. Exatamente. Né? É muito importante, então, que vocês se inscrevam, ativem o sininho, curtam também, Pra gente compartilhem levar com essa todo mensagem mundo. do Pantanal. Espalhar a né, mensagem nosso do estado. Pantanal, do Novocast, pelo YouTube, pelo Brasil, quiçá pelo mundo. Ó, vamos falar um pouquinho mais do Viva Pantanal. Vamos. Né? Como que surgiu essa ideia? Né? Da onde? Assim, você tá lá, você tem um monte de coisa. Você não tem nada pra fazer, não tem poucas, né? Trabalho, criança pequena, né? Mas de 1 ano. Aí me conta. Mãe, esposa, não tem quase nada pra fazer. Não, na verdade, assim, o Viva Pantanal foi muito engraçado. Porque, assim, o jeito que começou foi muito engraçado e o jeito que foi andando e hoje, do jeito que ele tá. Porque eu falo que ele é muito mutável, né? Então, assim, na verdade, o que aconteceu? Na verdade, eu sou apaixonada por festa. Festeira. Fato, sou festeira, sou apaixonada por festa. E aí, eu fui fazer um aniversário de 2 anos pra minha filha, porque a gente tava saindo da pandemia. A gente tava saindo da pandemia. E eu fiz um aniversário de 2 anos da minha filha. Assim, temático, foi a Botica da Sofia, na época. E foi um boom dentro de Aquidauana, assim, foi um buchicho e tal. E eu trouxe pessoas de fora, pessoas, colaboradores, de renome. Então, assim, era uma galera muito... Evento. Era Você causou. Eu causei, exatamente, eu causei. Eu literalmente causei.
E eu falei, cara, isso aqui não pode ficar aqui. Eu peguei, eu falei com o decorador, que é o Rony Vieira, que é meu amigo até hoje. E eu falei pra ele, eu falei, cara, isso aqui não pode ficar aqui. Isso aqui é muito pra uma cidade igual aqui da Ana. Falei, isso aqui é nível Brasil. Vamos divulgar, Vamos vamos fazer alguma expandir. coisa, vamos expandir isso daí. Isso aqui não pode ficar aqui. Isso aqui tá muito lindo, isso aqui não pode ficar aqui. E aí. Foi na fazenda ou foi na cidade? Não, foi lá na exposição, no parque foi de na exposição. Eu montei exposição. uma estrutura. Cara, eu montei uma estrutura. Eles chegaram numa segunda-feira, eles passaram uma semana construindo a estrutura. Nossa, com Eles tema passaram- de fazenda, essas coisas. Não, Botica da Sofia. Botica. A minha filha era uma fada alquimista. Ah, meu Deus do céu. A minha filha era uma fada alquimista que fazia poções de virtudes. Ai, que lindo. Poções da amizade, poções do amor, poções da. Legal. Sabe, assim, de Aham. coragem. Então era. E aí, esse foi o meu Tema. insight, na verdade. E saiu essa história da minha cabeça. Esse realmente foram vozes da minha cabeça. E aí eu falei, cara, na verdade, a minha inspiração foi alguns produtos da Botica, do Boticário mesmo, infantil, que eles têm uma linha de infantil de Boticário que é amor, amizade, nananã. Só que daí a gente construiu uma história em cima disso. E aí eu falei, cara, a gente não pode deixar isso pra cá. A gente tem que divulgar. E aí a pessoa que fazia a roupa que fez a roupa da Sofia, falou, ó, vou divulgar. Tem um amigo meu que tem uma agência lá em Brasília, vou chamar ele pra vir. E chama. E aí ele chegou. E era num domingo, a festa era num domingo, em outubro. Só que teve uma tempestade. Do sábado pro domingo. Acabou com tudo o que a gente tinha feito numa semana. Tudo que eles construíram numa semana, eles tiveram que reconstruir em 4 horas. Aí o Rony me ligou e falou, Tati, eu preciso de 4 horas pra reconstruir essa festa. Falei, ok. Aí ele reconstruiu a festa foi tudo bem, em vez de ser no almoço, acabou sendo no jantar a festa. E a festa foi linda, foi maravilhosa. E aí esse amigo dessa pessoa que fez Veio de Brasília. que veio de Brasília, ele pegou e falou pra mim, abre o seu Instagram. Eu falei, você tá maluco, para. Ele falou, abre o seu Instagram. Vai sair em todos os Instagrams de fofoca. Abre o seu Instagram. Falei, meu Deus do céu. Então, aquele Choquei, Xuxa na nave, Hebe não sei das quantas, saiu em todos os Instagrams. O vídeo da festa teve não sei quantas milhões de visualizações. Tipo, no dia da Aham. festa. Resumindo, eu fui dormir com 1.000 e acordei com 16 mil seguidores. Caraca. Assim, de curiosos querendo ver a festa. E aí, eles criaram teorias da conspiração, que eu era dona da Boticário. que eu era dona... Eu falei, gente, queria eu ser dona do Boticário e tá fazendo isso daqui. Pelo menos um Porque patrocínio. o Rony, ele construiu uma máquina, que era, lógico, uma máquina cenográfica, que fazia saía o perfume do outro lado. Aham. A essência do outro lado. E aí a gente fez essa essência pra festa da Sofia. Então, cara, foi um buchicho a festa. Só que daí eu falei, cara, eu sempre quis impactar o maior número de pessoas. Porque eu falo, eu nasci muito privilegiada. E aí eu falava, cara, não é possível que Deus me colocou dentro dessa família por nada. Sim. Não é possível, não é possível. E eu sempre falei isso pro Cláudio. Cláudio é um amigo nosso em comum. Uhum. E eu sempre falei pra ele, eu quero impactar o maior número de pessoas possível. E aí eu tinha 16 mil pessoas, eu não tinha um propósito, assim, eu não queria ser influencer e falar, no dia seguinte eu tinha conteúdo. Não tinha nada. Eu não tinha nada. E aí eu conversando com esse pessoal da agência e tal, falei, o que vai fazer? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? E aí começaram alguns protestos em Brasília, porque a época era 21 para 22.
alguns protestos em Brasília sobre marco temporal e tal, que foram alguns globais para Brasília, colocaram um carro alegórico e não sei o quê para falar contra o marco temporal, não sei o quê, que eram a favor dos indígenas. Não sei o quê. Eu falei, cara, isso tá tudo errado. Isso tá tudo errado. E aí, Não sabem nem o que estão falando. não sabem nem o que estão falando. E aí também era a época da novela. Eu falei, cara, o Pantanal vai explodir da maneira errada. Eu falei, cara, não posso. Aí eu liguei pro pessoal da agência e falei, eu já sei o que a gente vai fazer. A gente vai falar de turismo e de agronegócio. Eles assim, como assim? Eu falei, vamos falar. Porque eu já tinha essa veia meio do turismo por causa da minha mãe. E aí eu falei, mas vamos falar de turismo e agronegócio, que uma coisa é conectada com a outra, que a gente não pode desconectar uma coisa da outra. Vamos criar. E aí a gente criou o Viva Pantanal. E aí a gente criou o Viva Pantanal, assim, porque a gente pensando, falou, bom, vamos trazer os influencers para conhecer a nossa realidade e passar para o público deles qual é a nossa realidade. Mas só que não- Influencers do Brasil. do Brasil, fora de agro, fora de qualquer coisa. Aham. Só que não foi muito bem o que a gente pensou. Porque daí as pessoas vinham, mas não queriam muito falar, aí não queriam queriam mostrar. mostrar. E aí era naquela época da eleição, que tinha lado. E aí o agro era muito de lado e de outro, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, e agora? O que a gente vai fazer? E aí a gente começou a perceber que a gente precisava falar muito de agro, de bater muito nesse lado, no lado da eficiência, da produção, que estava sendo esquecida. E assim, porque vender o Pantanal de turismo é muito fácil. É muito fácil, tá lá, as imagens falam por si só. Então eu não preciso vender. Se vende sozinho. Eu falei, não, então agora vamos falar de agronegócio mesmo. Vamos começar a bater em cima, vamos falar em cima e tal. E aí a gente começou a ir atrás de parcerias, Visit Pantanal, que é o trade das pousadas. E aí a gente foi atrás da Visit MS, que é a Fundação de Turismo. Aí a gente acabou que o nosso vídeo de parceria com o Visit Pantanal acabou na exposição de turismo ano passado no Rio de Janeiro. Como o vídeo institucional do Mato Grosso do Sul, e aquilo pra gente foi assim, pra mim foi cara, o ápice Vitória. pra mim foi uma vitória, assim, sabe? Tá lá no stand, tá lá o nosso vídeo, tá lá Viva Pantanal como uma referência. Aí fomos atrás da FamaSul pra gente ter os dados da produção, pra gente ter os dados. Fomos atrás da FamaSul, fomos atrás da Embrapa. A gente começou a ser chamado pras reuniões da Lei do Pantanal, que também pra mim foi assim, Começou a ser vista. começar a ser vista como referência, entendeu? legal. Como uma voz a ser ouvida, entendeu? E aquilo pra mim, eu falei, Uma voz cara, pantaneira. uma voz pantaneira. Eu falava, gente, tá acontecendo, sabe? Assim, e a gente não tem 2 anos. A gente vai fazer 2 anos agora em então, agosto. e olha que louco, começou em uma festa de aniversário. Que De você uma nem maneira imaginava. leviana, que eu falo, que foi uma maneira leviana, uma maneira completamente... Mas a gente acha que é Besta. leviano. Tudo tem um mas tá porquê. tudo conectado. Exatamente. Entendeu? E aí... Tudo é perfeito. E aí a gente, assim, eu falo leviana porque o tema, não tinha nada a entendi. ver e tal. Mas e se aí não fosse isso, o cara de Brasília não tinha não vindo. tinha vindo, não né? tinha conhecido, não ia acontecer, não ia, Tinha sabe? aberto o Instagram. né? Não tinha nada. E aí, cara... Você sabe que eu tenho um amigo que fala que não há coincidências, há Deus-cidências. Não, Deus-cidências. e o legal é Eu a acredito forma- nisso também. A forma que você pegou toda essa energia que tava vindo, que poderia ser uma energia pro lado ruim, que é tá em fofoca, tá gente falando, às vezes criticando, você pegou toda essa energia, canalizou e trouxe ela pra um lado realmente que tá ajudando muitas pessoas. Exatamente, a gente tenta, hoje o Viva Pantanal, além de uma plataforma de divulgação, hoje é uma hub, Isso que eu ia perguntar. de conexão de grandes marcas. A gente está tentando trazer grandes marcas pro Pantanal. Legal. Porque o Pantanal tem potencial, a gente tá tentando fazer isso. E assim, a gente, além de tudo, a gente quer aquecer a economia ali de Aquidauana e região, entendeu? Hoje a gente vai fazer um evento de pesca esportiva, para trazer pessoas para cá. Esse evento de pesca é homem e mulher. Homem e mulher. Legal. Homem e mulher, e a gente vai trazer, a gente foi até na trade de pesca em São Paulo divulgar esse lançamento. A gente fez o lançamento na trade de pesca. A gente tem a Gabriela Brasil como nossa embaixadora, que também é uma pessoa incrível aqui do Mato Grosso do Sul. O evento é do Viva Pantanal. O evento é do Viva Pantanal, junto com a prefeitura de Aquidauana.
E junto com o governo do estado, estamos aí junto fazendo Quem esse... vem aqui que pesca é a Naína Dibo, né? Você conhece a Naína, não? Ela tem um grupo de mulheres pescadoras, a Marília Dibo também. Conheço de nome, que ela é muito amiga, ela era muito amiga de uma amiga em comum, Legal. e que já até faleceu. Mas ela era muito amiga dessa amiga nossa. Conheço de nome, mas não conheço ela pessoalmente. Mas eu sei quem é. Ela veio. Vamos contar pra ela depois que ela é apaixonada por Isso, e aí a pescaria. gente encontrou na pesca também uma maneira de... Também, porque ali, Aquidauana ainda tem muita pesca predatória. A gente é um jeito de enaltecer o nosso Pantanal e de preservação também. De preservação ali ali do rio e ali da região. E foi assim que a gente foi se encaixando e se colocando. E aí, esse ano também, a gente foi chamada para participar do Pantanal Tech, que vai ser o maior evento de inovação do Mato Grosso do Sul, né? Quando A vai gente- ser? 28 e 29 de junho, lá na UEMS, em Aquidauana. Legal. Vai ser um grande evento de inovação, tecnologia e produção sustentável do Pantanal. E para as empresas, para as fazendas, quem quiser participar do projeto Viva Pantanal, aí entra em contato com você no teu Instagram? Entra em contato no Instagram, a gente tem uma equipe, a equipe de Brasília. Eles tomam conta das redes sociais, eu também. É tudo em parceria. E, assim, quem tiver e quem quiser entrar, sejam bem-vindos. Eu tô aberta Show. a parcerias, estamos abertos. Porque até hoje eu fiz 100% PF. Caraca. 100% PF. Eu tô com Viva Pantanal literalmente sozinha. Literalmente sozinha, amor. Obrigada. Paizão. Obrigada. Qual é o nome do seu esposo? João E o que Teles. o João pensa disso? Ou não? Fica à vontade. Então, enquanto eu não monetizar o Viva Pantanal, eu acho que ele não... Ele aceita, mas ele não adora. E é normal. E é normal, porque normal, ele é porque o pensa prático. Como empresário. Aham. Ele é o Simples prático, assim. entendeu? Ele é o prático e meu Super pai entendo. também. Então, eles são empresários. Sim. Então, eles pensam... Então, enquanto eu não monetizar o Viva Pantanal, que a gente ainda tá São em 2 vias... anos, né? Mas você 2 tá indo anos, no caminho muito- que vai muito acontecer. É recente. natural. Isso é natural. Então, mas é muito pouco tempo, né? Mas assim, isso ainda é muito... O mundo digital ainda é um mundo muito impalpável Sim. para eles, entendeu? Aham. Então, assim, eles aceitam, mas eles não adoram, Sim. Mas entendeu? vai dar certo, já eu deu lembrei, certo. sabe, eu lembrei da nossa parceira aqui, da Malu Pires. Ela falava isso também, você lembra quando ela falou Aham. dos chapéus? Ela começou com chapéus e a galera falou assim, gente, que essa garota doida. E Instagram, É, a Rio própria Verde. família. porque de Rio Verde, ninguém te falava assim, Exatamente. nossa, né? É, a gente inclusive, já- ela é a gente parceira do tem- projeto, né? Inclusive, gente, olha, Luara, meu amor, obrigada por ter acreditado no Viva Pantanal desde o início. Ela, verdade, gente, a gente tinha amigas em comum lá de Rio Verde. E eu falei, gente, eu preciso de alguém que conheça a Luara, eu preciso de alguém que conheça. E aí a gente tem amigas em comum. Aí eu fui falar com ela, eu falei, olha, eu vou receber umas influencers aqui, eu preciso de chapéus, Ela, quantos? Tô mandando amanhã. Tá aqui, ó, foi. Ela é E, demais. cara, ela é demais, porque ela é uma pessoa visionária. Sim. Então, sempre ela pensou e ela enxerga lá na frente. Ela sabe que isso e Ela foi a iria... primeira pessoa a primeira também que que acreditou na Inclusive, gente. né, um recado, Nosso é uma primeiro... honra ter você É. como parceira. Você vai ganhar Obrigado. presentinho hoje. Adoro. Ó, a gente precisa ir pra roda. Vamos. Mas antes da roda, peraí. Tá, você vai falar? Não, pai, pode falar. Não, eu queria pedir pra ela se ela pode indicar pra gente Isso. os 5 melhores O momento, né? turistas. O momento da pessoa que gosta de viajar. Pra quem tá assistindo a gente ou ouvindo a gente que não conhece o Pantanal, vamos pedir aqui pra nossa querida pantaneira, Tati, indicar os 5 melhores turismos, locais de turismos pra conhecer o Pantanal aqui no Pantanal Sul Mato Grossense. Quem que você pode Bom, indicar? 5 melhores... Ó, vou fazer um de pesca, um de safari, bom, Vai, pesca. Pousada Carandá. Legal, anota vou aí. anotar aqui. Pousada Carandá de pesca. De turismo de fazenda, de vivência de fazenda. Pousada Piqui. Uhum.
Vivência de safari. Eu posso indicar 2 lugares. São Francisco Aham, já Uhum. esteve aqui com a gente. e Pousada Aguapé. Guapé. Aguapé. Bom. Que mais? Tem mais algum? Acho que já deu bastante aí, né? 4. Fazendo. E um passeio. Ai, deixa eu lembrar o nome do passeio. Esqueci. Meu Deus! Esqueci o nome. Tá tudo bem, tem 4. normal. É cavalo, Não, é de É. chalana. Meu Deus, esqueci. Mas vou lembrar. Tá. É da Dona Aura. Meu Deus. Ah, fica tranquilo. Jesus. Porque, ó, já Fugiu. tem 4. A pessoa Aham. vai começar pelo primeiro, até você, quando você lembrar, você manda no nosso Instagram. Aí você já se liga no Instagram do Novocast. Pronto, Pronto. exatamente. Ou do Eu Viva vou passar, Pantanal depois também. eu vou Manda lá. passar. Depois eu vou Nos passar. stories. Gente, Pronto. Não é? fugiu o nome, fugiu o nome. Já já você lembra. Vamos Vamos lá? lá. Gente, ó, história que vale muito mais do que, né, uma só curtida. Então tem que se Muitas inscrever no curtidas, canal, né? muitas. Ativar o sininho, que É agora a isso gente aí. vai pra roda de tereré, mas antes, Natal no Novocast. Presentes, né? Ah, sim! Natal do Novocast, vamos entregar os presentes dos nossos Ó, parceiros. só dizer e que a apoiadores. nossa roda de tereré é um patrocínio da Erva Mate Erva Santo Mate Santo Antônio, que Antônio. abrilhanta os É, nossos Então, pra bate-papos. começar, esse cantinho é todo seu, tá? Uma erva mate de hibisco pra você. O Tem chá. chá, tem esse aqui, ó. O kit de tereré, É muito legal que é esse incrível, kit. muito Dá até bom. pra ver, viu, Tati? Nesses eventos todos que vocês vão. Pantanal Tech e tal. Vamos conversar com o Santo Antônio, isso aqui é muito legal. A erva fica boa o período todo. Entendeu? E com essa história de, né, de pandemia e tal, às vezes as pessoas não querem, né, tomar É. na mesma Hoje eu não coisa. estou tomando Tá com gripada. vocês. Eu tô Aham. saindo de uma gripe e aí eu Isso aqui falei, é eu uma não vou solução. passar pra ninguém. Excelente. Então, um beijo pra Santo Antônio, tá? Agora, um super presente também da tua parceira e nossa parceira, Malu Nossa! Pires. Olha o arraso! Olha isso! Olha Gente! aí. E, ó, foi especial pra você, o seu nominho aqui, ó. Lindo, obrigada! Aham. Gente, amei, amei. Valeu, pra Malu. você. Valeu, Malu. Uma canequinha apoiadora. nossa aqui, pra você não esquecer do Novocast. Ai, Tá? que linda! Conta com a gente aí também nesse projeto do Viva Pantanal, porque a gente ama o Pantanal. Também aqui pra você, ó, um voucher de um super desconto da Seven Sneakers, é uma loja de tênis importados que fica no The Place. Esses tênis aqui são tênis que não tem no Brasil, tá? Nossa! Gente, dá um eu pulo lá, não você vou vai falar amar. que eu sou sneakerhead, tá? Mas eu amo tênis. Amiga, então você amo. tem que ir lá, Então vai tá? É lá no Vai The gostar Place do Léo Alencar. Nossa, que legal. Temos também aqui a nossa super parceira Fer do To Go Carandá. Isso aqui pro dia a dia da gente, na correria, tem tanta comida boa, gostosa. E ela mandou pra você também. Nossa, Aqui. que delícia. Ó, não sei o que ela mandou. Tudo dela é uma delícia, né? Muito Pão bom, de incrível. queijo, tem comidas Ela preparadas, tem um pão tem de queijo com doces. goiabada. É Com bom, né? calabresa. Nossa, incrível. Depois É o você com marca. calabresa. Aí, tá Aí, falando? ó. pronto. Esse aqui a gente vai Vou ter que deixar passar lá e aqui. comprar Deixa um. aí. Gelar. Isso, tem mais? Tô esquecendo de alguém, gente? De brinde? A nossa Prêmio. parceira Qualisalva, né? É, Tá um sempre beijo com a pra gente também, sonhando Qualisalva. junto com a gente esse sonho aqui. E agora vamos As meninas pra... da do Impress. A Impress, com Posso sair certeza, correndo, pode sair né? correndo, que cuida Sempre do aqui nosso no cafezinho, marketing. cafezinho do Matheus, né? Matheus. Depois Sempre você servido marca, aqui. galera, pra gente nos Claro. recebidos do Instagram, tá? Claro. E vamos lá pra nossa roda de tereré. Não, eu começo. Tati, como que você se define? Quem é a Tati Scaff? Numa palavra, enfim. Meu Deus do céu, pra uma Quem pessoa és tu? Quem és tu? Gente, pra Não, uma tem pessoa- que ser rapidão. intensa. Pronto. Pronto. É. Perfeito. Deu bom, deu bom. Intensa. Deu bom. Ótimo. Primeiro pensamento no dia, quando você acorda. O que acontece? Se você tem algum tipo de ritual. Não tenho. Só abra os olhos. Só Você eu voltou abro a os dormir há olhos. pouco tempo, porque sua porque filha tem Minhas não filhas tem ainda 2 anos. acordam. Minhas filhas acordam ainda de madrugada. Então, às vezes, eu acordo picado, ainda durmo meio picado ainda de madrugada. Então, não tenho muito ritual, não. Desculpa, mas Vambora. eu queria ser. Eu queria. Não, mas não tenho. É mãe, gente. Mãe, não tem, não tem. A Tati, por ser essa pessoa muito expansiva, né? Tem com certeza várias paixões. Mas se tivesse que escolher uma, qual seria a sua Comunicação. paixão? Maravilha. Ah, que massa.
Hobby. Comunicação. O que você faz pra dar uma desestressada, assim? Você tem algum hobby? Seu Cara, hobby é trabalhar. não, meu hobby é trabalhar. Que legal. É incrível, mas assim, porque na verdade o Viva Pantanal, ele me deu propósito, ele me deu força, ele me deu ânimo. Te deixa feliz. Me deixa feliz. Isso é ótimo. Ele me deixa feliz. Te Então, entendo. assim, ele me. Não é um trabalho, né? Não é um trabalho. Ele me deu gás. Ele me deu gás pra viver, pra sobreviver, pra deixar um legado para minhas filhas, deixar um legado pra minha cidade, pros pantaneiros, assim, sabe? Mudou. O Viva Pantanal mudou. Mudou o jeito de eu enxergar a vida. É piada aqui. Eu imagino que você gosta de viajar, né? Amo. É uma viagem muito legal, assim, viagem que marcou a sua vida. Caraca, tem algumas. Fala uma. Mas uma viagem que marcou a minha vida. Eu sou festeira, então, assim, foi Croácia, foi um Yacht Week que eu fiz na Croácia. Foi uma virada de chave, assim, porque eu fui sozinha, eu não conhecia ninguém. Eu fui num barco de australianos. E aí eu andei, tipo, meio mundo pra chegar na Croácia. E eu não sabia nem o que eu ia encontrar lá. E foi a melhor experiência da minha vida. E pasme, eu estava lá e encontrei uma pessoa de Campo Grande. Ah, achei que era de aqui da Ana. Não, Aqui da Ona. de Campo Aqui Grande. da Ana tá em todo lugar. Mas eu, na mesma época que eu estava lá, Legal. foi 2013, foi 2013, assim, foi uma viagem, assim, que eu fui sozinha, que eu falava, quando eu fui, eu falava assim, cara, por que eu tô indo? O que eu tô fazendo? Gente, o que eu tô indo pra Croácia? Não sei nem o que eu vou achar lá, gente. E aí eu falei, bom, eu falo inglês, qualquer coisa eu tenho dinheiro e volto embora, né? Então, vambora. Mas, gente, foi a melhor viagem que eu fiz na minha vida. Foi a melhor viagem, assim. Foi uma virada de chave, assim, incrível. Foi 2012, 13, não sei. Assim, foi uma coisa, assim, de tipo, vai com medo mesmo e vamos embora. E meu pai, você é louca, você não sabe nem onde fica a Croácia. Não, tô indo, beijo, tchau, fui. Legal. Doido, cara. Massa. Que delícia. Você gosta de ler, Tati? Cara, assim, eu gostaria de ter mais tempo pra ler. Deveria. Eu deveria. Eu até assisti, eu falei assim, gente, o que eu vou falar? Que vergonha, né? Porque Eu não vou assisti o do... Eu assisti o do... Aí eu assisti o Valdir. O Valdir é cultíssimo, né? Odisseia e não sei o que. Eu falei, gente, eu nunca li. Gente, o máximo que eu leio hoje é tudo meio técnico, é muito mais... Então eu não vou nem te perguntar que livro você indicaria, é melhor. Não, mas assim, mas eu tenho um pra indicar, Então diga. que é da criança interior. Que eu também esqueci o nome. Mas eu tô péssima, gente, de nomes. Estou péssima hoje. Mas é pra gente curar as nossas feridas interiores da nossa criança interior. Porque, assim, depois da minha maternidade, eu tive que me haver com muitas questões que eu não sabia que eu tinha. Assim, pelo fato da adoção, pelo fato de como foi feita, apesar de muito natural. Mas assim, eram feridas que Você eu... achou que isso tava ok, que mas tava você ok, mas percebeu... eu percebi. Então, assim, a maternidade, ela pra mim... Exatamente, Acolhendo a sua é criança. esse mesmo. Esse mesmo. Diretor, hein? Ô, diretor. Então tá. Exatamente. Seu Acolhendo nome? a criança anterior. Interior. Acolhendo sua criança interior. Stephanie Stoll. Isso. Autora. E assim, foi uma coisa que eu tive que ler, porque eu tive que me haver com algumas questões que me... Teve que voltar lá e resolver. Eu tive que ir lá voltar e resolver. Inclusive, eu tive grande ajuda. Esse é o rolê da vida. Esse é o rolê da vida. Independente de você ter sido adotado ou não, mesmo quem não foi, por exemplo, no meu caso, que não fui, mas tive o problema do alcoolismo do meu pai. Então, não é comparar as histórias. Sim, mas sim. todo mundo tem treta pra resolver. Todos. Todo mundo. Bom E eu que a tive gente consegue entender e perceber e voltar lá e resolver. E quando a gente resolve, a gente acessa esse nível da Tati, que independente de grana, a gente consegue conectar com um propósito maior do que a gente mesmo e a gente começa a entender por que a gente tá aqui, quem que a gente quer ajudar. Isso aí. É lindo. Mas sem a gente se curar,
Não vai. A gente fica num ciclo vicioso de reclamação e de murmuração e de vitimismo. É. Bom, o que te tira do sério? Hipocrisia. E o que te acalma? O que me acalma? Pessoas inteligentes e eficientes. Legal. Que massa. Porque, assim, me acalma porque, assim, quando você tem uma troca com pessoas inteligentes, eficientes, assim, Acrescenta. acrescenta. Então, eu gosto de pessoas que me acrescentem. Então, assim, quando eu fui fazer... Isso é muito engraçado. Talvez o Valdir não saiba disso. Talvez eu já devo ter falado pra ele, mas... porque ele virou um amigo, né? E, então, assim, eu admiro o Valdir assim, A gente também. numa instância assim, cara. E ele é um cara culto, ele é um cara que vai conversando. E a gente foi pro Pantanal, a gente foi junto pro Pantanal, ele foi dirigindo meu carro. E porque eu fui um dia depois, ele também tinha que ir um dia depois. E aí a gente foi junto, cara, a gente foi horas conversando, assim, foi horas. Eu falei, caraca, Valdir, por que a gente não se conheceu antes? Sabe assim? Então, assim, ele, que é um cara que acrescenta, o irmão dele, o pai dele. Então, assim, são pessoas que acrescentam. Conversar com pessoas assim, sabe, me acalma, eu piro. Legal. Eu fico horas, igual hoje, essa conversa aqui, eu ficaria horas. Legal, a Com gente certeza também. eu ficaria horas. Então tá, mano. Qual o seu valor inegociável? Aquele que você não abre mão pra deitar com a consciência tranquila. Cara, eu acho que humildade e honestidade. Qual o momento mais desafiador que você já passou? Parar de beber. Parar de beber. Foi o momento mais difícil. Eu imagino, porque você não parou de ser festeira. Né? E a bebida, ela tá muito conectada com festa, então... Mas eu Parabéns. passei alguns anos muito reclusa. Pra ter entendi. força e estofo pra Encarar. enfrentar, pra encarar essa situação. E aí, quando você tava pronta, foi. Quando eu tava pronta, eu fui. Esse é o mais Aí- difícil. E qual o momento mais Uou, uou da tua vida? mais feliz. É, Mais feliz? tem algum assim que possa? Mais incrível. Cara, ter sido aceita na Forbes. A gente não fala Ter sido Falou no começo. Ter sido aceita na Forbes, no grupo de mulheres da Forbes, no FMA, no Forbes Mulher Agro, pra mim foi o ápice. Pra mim é o ápice de tudo. Que Pra mim, orgulho. Aquele assim, momento que a gente anfora, né? Você fala assim, cara... Zerou o jogo. Zerei o jogo. Que mostra que você Sei. realmente tá no caminho certo. Uhum. Exatamente, você tá fazendo um trabalho Tá validando, bacana. uma validação, É uma né? validação. Tipo, na verdade, o que eu vejo? Eu vejo esse convite da Forbes, não assim como pra aparecer. Não é isso. É um selo de qualidade, é um selo de bom Uma ISO, trabalho, é. sabe? Então, é um Reconhecimento, reconhecimento, exatamente. Então, assim, é muito bacana. Então, ter aquilo comigo, assim, cara, na hora que ela me falou, na hora que a Elinha, te amo. Na hora que ela me falou, ela falou: olha, eu tenho uma novidade pra você. Coração. Cara, meu coração foi a mil, assim. Até tenho a foto, a fotógrafa ela tirou a foto do momento, assim. Eu tô assim, sabe? Extasiada, assim, sabe? Porque foi pra mim aquilo ali, foi o ápice, assim. Pra mim, gente, logo depois eu tava sentada com o Dr. Roberto Rodrigues, ele sendo homenageado do meu lado, assim, sabe? O ex-ministro, um agrônomo, sabe, assim, fenomenal, um cara bacana, mulheres incríveis ali dentro. Sabe, quando eu tô no evento da Forbes, eu falo, cara, eu tô aqui, gente. Olha onde eu tô chegando com isso. Olha, sabe, assim, pra mim é um reconhecimento, assim, que é fora da curva, assim, é muito fora da curva. Jaqui da Ana para o mundo. Para o mundo. Jaqui da Ana para o mundo. Ai. Tati, que pessoa mais marcou a tua vida? Cara, minha Uma. mãe. Minha mãe. Sem sombra de dúvida, minha mãe. Essa é a pessoa mais incrível. Cara, assim, da face da terra é a minha mãe. Desculpa. Tranquilo. Quem conheceu sabe. Ela tá em você, tá em tudo que você Uhum. tá fazendo, na tua força.
É isso Você aí. vai fazer ou tá fazendo e tá sendo. Ela foi o exemplo É. que você tá sendo hoje. É. Uhum. Ela, cara, ela. Bicha, ela. Só queria ter mais calma igual ela tinha. Ser plena igual ela Dá pra se ser sabe? É. Curso de inteligência emocional. Pois é, não ser tão né? assim, tão Desenvolvimento explosiva, pessoal. tão, né? Mas ela, eu só queria ser igual ela, porque assim, ela dava aquele tapa de luva de pelica, assim, sem falar nenhum palavrão, sem descer do salto, sabe assim, aquela pessoa assim, sabe, toda imponente, assim. Eu lembro dela, assim, cara, eu só Como era o nome? lembro Como era o nome dela? Marisa, Marisa Ela no, sabia se colocar sem precisar falar, né? doutora, ó. Marisa Nogueira Rosa Scaff. Tudo que ela pegava numa intensidade, assim. Ela era incrível. Ela que começou a agência de viagem, a Buriti Turismo, ela que começou em Aquidauana, numa época que ninguém falava de agência, de turismo mesmo. Ela usava o Sabre, ela foi pra Califórnia, ela ficou 3 meses na Califórnia, comigo pequena, fazendo cursos de Sabre na época. Porque isso é 1900 bolinha, né, gente? Aham. E aí ela emitia passagem, ela fazia conexões, e aí ela entrou na Pestalozzi, e aí ela foi chamada pra. Quando ela adoeceu, ela já trabalhava dentro da FENASP, sabe assim? Então, foi assim, ela era incrível. Ela era Show. incrível, quem conhece sabe. O que é sucesso pra você? Já tá encaminhando pro final. Cara, sucesso é realização pessoal. Hoje, pra mim, sucesso é realização pessoal. Se você pudesse escolher um superpoder, qual você escolheria? Voltar no tempo. Eu teria 5 minutos de colo com minha mãe. Uhum. Pensei nisso, não. O Werner Volta também àquilo não que eu tem mais a falei, mãe né, dele. da música do Titãs. Sim. Queria ter amado mais, ter beijado. Essa música, É surreal, né? ela é surreal. Eu ouço muito ela, É. pra não esquecer. Ela. Às vezes a gente esquece, né? Esquece muito. Mas se eu tivesse 5 minutos. Ai, Show. Mas tudo Deus sabe de tudo, né, Tati? Deixa eu te falar uma coisa. A gente não é eterno, mas a gente é imortal. A depender do que a gente faz na vida das pessoas. E a sua mãe é imortal no teu coração, na tua mente. E em toda a Aquidauana, todo mundo que ela ajudou. Então, partindo desse princípio, qual o legado você quer deixar? Qual o seu propósito? Se a gente já entendeu, mas você quer deixar mais claro? Você tem isso muito claro na tua mente? O teu Tenho. propósito, o legado que você quer deixar no mundo? quero. Eu quero que. Eu quero que Aquidauana não seja apenas Aquidauana. Eu quero que Aquidauana seja um lugar de boas pessoas, assim, de mentes diferentes, de pessoas que pensem fora da caixa e que eu possa trazer tudo que eu aprendi e tudo que minha mãe me ensinou e tudo que ela me fez e transmitir um pouco para qualquer pessoa que seja ali dentro, lá de Aquidauana, sabe? Hoje hoje eu sou chamada para dar palestra em escola. Eu falo, cara, eu não sou ninguém. Eu sou mortal, eu sou humana. Então, assim, eu sempre falo das minhas falhas, eu sempre falo do alcoolismo, eu sempre falo dos perrengues que a gente passa. Eu sempre falo isso. Falei, inclusive, com o pessoal do Erso Gomes há alguns dias atrás. Semana passada, eu falei com eles. E assim, eu falei, gente, eu tô aqui, mas eu não sou influencer, eu não sou nada. Eu só quero que vocês saibam que dá pra ser diferente. Mesmo sendo de Aquidauana, dá pra ser diferente. Quero contar minha história. Só Conta quero contar minha comigo. história. Conta comigo. Sonho. Você Sonho tem e um depois sonho final. que você não realizou e que você gostaria de realizar? Tenho. Fala. Só um. Um Fala só. só um. Colocar o Pantanal Produtivo na Times Square. Olha. Olha, bom, em específico. Legal. Isso é quase um OKR, vai quase um transformar objetivo. vai transformar, vai ser um objetivo. Vai acontecer. Colocar o Pantanal Produtivo na Times Square. Como? Não sei. Que ação também? Não sei. Mas tá Mas eu vou chegar lá.
Show. Tati, a gente já se conhecia, a gente, né, já era amiga, mas quem vem aqui no Novocast se torna amigo no Novocast. Tem alguém que você queira indicar, falar, essa pessoa tem que contar a história dela, tá conectado com o Estado, enfim. Tem alguém que você quer indicar? Luiz Mendes. Luiz Felipe Mendes. Ele é meu videomaker, braço direito dentro do Viva. Ele é um cara que abraçou o Viva desde o início e que é um artista. Ele tá a cada dia, ele é fotógrafo de Pantanal, né? A cada dia, inclusive as imagens do Viva Pantanal, do Viva Pantanal é ele que faz. E fotógrafo, videomaker, produtor, dele é de tudo um pouco, representa o Viva Pantanal quando eu não posso, vai nas ações que eu não dá e tal. E assim, ele é um cara que hoje, pensando em cultura, pensando em poesia, porque, cara, as fotos dele são pura poesia. Elas falam, Legal. Mari. Elas falam por Obrigada. si só. Caraca. E nós estamos montando a exposição dele para a Expoac, a 25ª Expoac, que vai ser a Casa Viva Pantanal. Aguardem. Que legal. Nossa, show de bola. Aguardem. Quer fazer a pergunta final, Júnior? Não, Aquela fica à mensagem vontade, final? por favor. Seguinte, se você pudesse deixar uma mensagem que vai aparecer para 8 bilhões, é 8 bilhões? 8 bilhões. Contando 8 bilhões de mundo. pessoas no mundo. Você sabia disso? 8 bilhões de pessoas no mundo. Todas as pessoas vão ter que ter o contato com a mensagem que a Tati Scaff vai deixar para o mundo. Que mensagem você deixaria se tivesse essa oportunidade? Cara, eu podia ser intensa, eu podia falar de várias coisas aqui, mas eu vou falar que é o meu propósito, que é o Pantanal. Então, é a mesma frase que eu deixei no outro podcast, e eu vou falar que o Pantanal produtivo é vida, é cultura e é tradição. Show de bola. Muito bom. Isso aí. Gente, batemos um papo aqui incrível com a Tati, a filha do seu Nelson e da dona Marisa, que trouxe histórias surreais. Como ela disse, muito bem criada, mas que passou por vários problemas e teve a coragem de expor isso aqui pra nós. Sem dúvida alguma, valeu muito a pena bater esse papo. Muito obrigado. Ah, que isso, gente. Demais mesmo. Obrigado pela sua presença, por abertura, né? Você falando aqui, eu lembrei... Sempre trago alguma coisa, mas depende muito do que o convidado tá falando aqui. E aí eu vou anotando, vou fazendo. Você falou da Marisa, né? Da sua mãe. Telêmaco. Ele era o filho de Ulisses. E aí Atena se fantasiou de mentor, né? E aí ela foi e deu alguns conselhos para que Telêmaco fosse procurar seu pai, né? Que estava perdido. E a sabedoria é um dom que deixa a nossa vida fora da bagunça, né? Quando você falou da Marisa, eu penso na Marisa assim como se fosse a sua Atena, entendeu? Tipo, te dando conselhos e assim, a gente não faz nada só com conselhos e com fé. A gente tem que ir pro campo de batalha. Riobaldo, né, do Grande Sertão Veredas, ele falava assim, o mais difícil não é ser bom e proceder honesto. O mais difícil é a gente saber o que quer e ir até o rabo da palavra. E até o rabo da palavra é você falar que vai fazer e vai lá e faz. Hoje o Viva Pantanal tá indo até o rabo da palavra. Tem muita gente que não acredita, gente próxima de você que talvez... eu entendo, mas eu não adoro. E aí você tá indo até o rabo da palavra. Continua indo até o rabo da palavra. Vai dar certo isso aí, tá? É muito legal. Senão você não tava aqui falando com a gente. Tá bom? Obrigado. Com certeza. Obrigado pela sua disponibilidade, tá? Foi incrível. Obrigada Eu também quero a você. agradecer. Já estamos terminando, diretor. Só deixar um beijo, assim, né? Que bom lembrar de você desde pequenininha e que mulher você se tornou. E você falou uma palavra muito importante que acho que é isso que está te levando aonde você está chegando em todas as mesas, independente de situação financeira, mas é a tua humildade, né? A mesma pessoa, o mesmo sorriso, a mesma gentileza. E que bom que você venceu aí os seus fantasmas, alguma coisa que te atrapalhava. Então, que Deus te abençoe e continue levando aí o nosso Pantanal para o Amém. mundo, né? Conectou muito com o nosso propósito, porque aqui a gente quer levar, a gente quer falar, você vê o nosso cenário todo, tem imagens do Pantanal, então é isso, vamos junto, o que o Viva Pantanal precisar e puder, o que a gente puder ajudar, a gente vai junto nessa jornada, tá bom? Com certeza. Muito obrigada e muito obrigada pelo convite. Valeu, Valeu. tchau. Valeu, gente. Segue Curte, aí, compartilha. Inscreve no canal. Valeu.